Acho que foi ontem a maior derrota de toda a Lava Jato em 5 anos. Foi uma derrota do Bretas. A Lava Jato agora praticamente acabou. O Gilmar Mendes mostrou que ele é o homem mais poderoso do Brasil. O Gilmar Mendes conseguiu acabar com toda a farsa do Bretas contra o advogado do Lula, contra filhos de ministros do TCU, do STJ e até mirando também, assim, com Lula e talvez com Bolsonaro, o Ossef. O Gilmar Mendes extinguiu completamente o processo, então o advogado do Lula já pode saber que não vai mais ser perseguido, outros também perseguidos já podem saber disso, e só quem se ferrou foi o Bretas, porque ele provavelmente vai responder por abuso de autoridade, não só ele, os procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro também. Por quê? Porque eles investigaram pessoas que tinham foro privilegiado. Olha só, eu falei aqui nas últimas semanas que a ação do Bretas foi uma ação mirando advogados do Lula, mirando filhos de ministros do TCU, do STJ, e aí pegando lá de uma coisa que não tinha nada a ver, pegando o Ossef. O pessoal, todos eles são advogados, eles entraram com ação no STF direto, nem foram pulando instância, nem foram para a segunda, terceira instância, não. Foram direto para o STF e o Gilmar Mendes ontem falou, não, pare o processo e o Bretas não pode mais tomar nenhuma decisão até que o STF julgue se isso pode ou não pode. E ainda falou que os procuradores investigaram clandestinamente pessoas que têm foro privilegiado. E aí se enquadra na lei do abuso de autoridade. E abuso de autoridade hoje dá 2 anos de cadeia no Brasil. Então, ó, a casa caiu para Lava Jato. E o Bolsonaro, no acordão dele com o Gilmar Mendes, o Bolsonaro, ó, que alívio que o Bolsonaro deve ter dormido essa noite. Finalmente, assim, ó, opa! Não tô tão ferrado, tô na mão dos meus inimigos, mas pelo menos meus inimigos estão sendo bonzinhos comigo. Eu vou explicar isso e como é que Gilmar Mendes conseguiu deixar todo o Brasil na palma da mão dele. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Bolsonaro e pra Lava Jato? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Um segundinho, fica aqui ó, o botão de se inscrever. É um segundinho de graça se inscrever no canal e você ajuda a gente porque a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias. Ó, aqui é o nosso painel em Florianópolis, na rua Eurico Dutra, lá pro número 1000. Tem um outro em Florianópolis, no Trevo da Seta. Tem outdoor nosso no Rio de Janeiro, ao lado da Leroy Merlin, em Jacarepaguá. Tem outdoor nosso em Curitiba, na estrada que vai para Pinhais, na rodovia que vai para Pinhais. Tem vários, em vários outros lugares do Brasil. A gente tem carros de som, a gente faz oposição ao bolsonarismo. Então, um segundinho de graça, você se inscreve, fica aqui o botão de se inscrever no canal, ou embaixo do vídeo também tem o botão. E quem quiser ajudar com as outras ações que a gente faz várias. Embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro ou no primeiro comentário eu sempre deixo PicPay, conta bancária, apoios para quem quiser ajudar. Mas ó, se inscrever no canal ajuda muito para fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro que tá aí saqueando o Brasil. Ó, aqui ó, foi quando o Brasil bateu 100 mil mortos e ele segue se divertindo. O Bolsonaro tava naquela semana com um jet ski, se divertindo e o Brasil, as pessoas morrendo. Pois bem, agora vamos falar do assunto do vídeo que é o Bolsonaro. O Bolsonaro está nas mãos de Gilmar Mendes, a Lava Jato agora está nas mãos do Gilmar Mendes e até a suspeição do Sérgio Moro, o Lula, está nas mãos do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes tem todo mundo nas palmas das mãos. Como que o Gilmar Mendes fez isso? O Bretas fez esse processo contra o advogado do Lula. Entre eles, também tinham advogados que eram filhos de ministros do TCU e do STJ, e aí puxou o Ossef. Como que foi? Foi uma delação do ex-presidente da FEComércio, que é uma empresa lá do Rio de Janeiro, que é ligada ao governo, é ligada ao Sistema S, que é SESC, Senai e tudo mais, então é governamental. E aí o ex-presidente da FEComércio, que é o Orlando Diniz, falou, olha, eu contratei advogados, paguei milhões, um negócio assim de mais de 150 milhões, segundo ele, que foram pagos dinheiro público para advogados para fazerem tráfico de influência. Tráfico de influência onde? No STJ. Aí tem uma coisa. Ele falou que ele pagou 82 milhões para o filho de um ministro do STJ, olha isso, para ajudar em decisões. Em decisões de quem? Do STJ. Então, se a delação, na primeira instância, o delator diz, eu paguei para o filho de um ministro do STJ para ajudar em decisões do STJ, ele está claramente ali delatando alguém que tem foro privilegiado, porque o advogado, filho do ministro do STJ, que foi contratado por fachada, segundo a delação, ele não tem foro privilegiado, mas quem está dando as decisões favoráveis, quer dizer, quem está sendo comprado é o pai dele, que é o ministro do STJ, que tem foro privilegiado. Então, procuradores de primeira instância e um juiz de primeira instância eles não podem investigar e ele não pode dar decisões referentes a um caso que envolve alguém com foro privilegiado. O mesmo para ministros do TCU. Então, ali,
a Lava Jato deu um passo que não poderia ter dado. Ó, você pode vir até aqui é o limite, mas aqui não vai passar o limite. Poderia passar em 2015, poderia passar em 2016, em 2017. Por quê? Porque era o Brasil do golpe. No Brasil do golpe, a Lava Jato passava de todos os limites, principalmente contra o PT, e não acontecia nada. Aí, como tinha advogado do Lula envolvido, vamos passar dos limites. Só que não, o Brasil mudou. O modelo lavajatista não vai mais ser usado, não vai mais ser tolerado. O líder do governo Bolsonaro no Congresso, eu falo isso sempre, é o Ricardo Barros. Ele é assim com o Temer, foi ministro da Saúde do Temer, foi ministro também nos governos do PT, tem ligação com todo mundo. Ele falou, o modus operandi da Lava Jato é esse, fica fazendo denúncia, aí depois não é nada, porque a delação não tinha prova nenhuma, aí fica por isso mesmo. Aí você acabou com a vida de uma pessoa, acabou com a vida de outra pessoa, você interferiu em resultados de eleições, ou uma pessoa que não deveria ter sido eleita foi, e aí fica por isso mesmo e ninguém é punido? Não, isso vai acabar no Brasil. O líder do governo Bolsonaro falou isso, e quando ele está falando isso, ele não é apenas líder do governo Bolsonaro, até esquece do Bolsonaro ali. Ele é uma pessoa que está ali representando Michel Temer, esse grupo MDB, Centrão, PSDB, que são como parasitas no Brasil há mais de 30, 40 anos. Ele está representando esse grupo. E aí, hoje, esse grupo domina o bolsonarismo. O Bolsonaro está comendo nas mãos esse grupo. E aí, quando eles falaram isso, esse grupo também tem Gilmar Mendes. Aí, o Bolsonaro tinha que fazer uma indicação ao STF, o Bolsonaro foi à casa do Gilmar Mendes com o novo ministro do STF, que é o Cássio Nunes. Já posso falar novo ministro, porque a chance dele não ser aceita pelo Senado é quase zero. Então, o Bolsonaro e o Cássio Nunes foram lá. Provavelmente, nas tratativas, o Bolsonaro falou, Gilmar, eu tô com um problemão aqui, ó, o Ossef está nas mãos do Bretas. E aí tem uma coisa, o Ossef tem áudios meus e o Ossef já ameaçou o Bolsonaro com áudios. Então o Ossef está nas mãos dos Bretas, quando o Bretas está com o Bolsonaro, se o Bolsonaro indicasse o Bretas para STF, por exemplo, ótimo. O Bolsonaro tem ali uma pessoa que poderia delatá-lo nas mãos num processo em que ele não aceitaria delação contra o Bolsonaro ali, porque não tem nada a ver com o Bolsonaro. Então, olha só, o Bolsonaro falou, tenho aqui nas minhas mãos o Ossef, só que o Bolsonaro não indicou o Bretas para STF, ele indicou o Cássio Nunes. Aí o Gilmar Mendes falou, calma que eu dou um jeito nisso. Porque quem responde pelos processos da Lava Jato no STF, da Lava Jato do Rio de Janeiro, é o Gilmar Mendes. Aí o Gilmar Mendes anulou o processo todo e pronto. Agora o Ossef está nas mãos não do Bretas, subiu, está nas mãos do Gilmar Mendes. Então o Gilmar Mendes tem agora o Ossef e, consequentemente, o Bolsonaro nas palmas de sua mão. E, mais do que isso, de suas mãos, tem duas, né? E mais do que isso, o Gilmar Mendes tem os processos do Queiroz e do Flávio Bolsonaro. Então o Gilmar Mendes tem tudo nas mãos e o Gilmar Mendes agora deu uma decisão que falou, olha, os procuradores da Lava Jato investigaram pessoas que têm foro privilegiado, já falou, queremos acesso total à delação do Orlando Diniz, porque até então esse pessoal que foi delatado, eles não tinham acesso à delação, quer dizer, os advogados do Lula foram delatados, não tiveram acesso à delação. Os ministros do TCU, do STJ, os filhos dele foram delatados, e eles não tinham acesso à delação. O Gilmar Mendes falou, dá acesso à delação para o desembargador, para o ministro do STJ. Agora imagina, desembargador e ministro do STJ cujos filhos advogados foram delatados e que eles foram investigados clandestinamente, quem diz isso não sou eu, foi o Gilmar Mendes na decisão. Os procuradores, há indícios de que eles investigaram clandestinamente pessoas que têm foro privilegiado, têm foro especial. Agora imagina esses ministros do STJ e desembargadores pegando essa delação na mão. O que eles não vão fazer com os procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro? Lembre-se, a lei do abuso de autoridade já foi aprovada e já está em vigor. Então, o que o Sérgio Moro fez, o Dallagnol fez de abuso de autoridade, foi antes da lei. Depois da lei, isso não se faz mais. Dá 2 anos de cadeia. Só vai vendo. E o Bretas, ele assinou, porque a Lava Jato ofereceu denúncia, o Bretas aceitou a denúncia, o Bretas aceitou buscas e apreensões, aceitou tudo. Foi o Bretas, ele é o juiz da operação. Então o Bretas também está envolvido. A coisa tá feia para o Bretas e tá feia para a Lava Jato. É por isso que o Fux ficou revoltadíssimo quando viu o Bolsonaro anunciando o novo ministro do STF. Foi a primeira vez na história que um ministro do STF é anunciado, uma indicação é anunciada, e o presidente do STF não consultado, mas não é avisado antes, porque geralmente o presidente da República
por praxe, fala para o presidente da STF, olha, estou indicando fulano para a Suprema Corte aqui, ó. Aí depois ele fala para a mídia. O Bolsonaro não. Ele ignorou o Fux, falou, vou falar direto para a mídia. O Fux ficou irritadíssimo, falou que não queria, tentou fazer lobby para colocar outra pessoa, não deu certo. O Bolsonaro confirmou isso aí e agora está um grupo muito grande contra o lavajatismo. O lavajatismo vai ser varrido do mapa. Olha só, o Bolsonaro se uniu ao Centrão e o Centrão conseguiu o que não tinha antes, que era o quê? Conseguiu um testa de ferro, que é o Bolsonaro, que é um cara que ninguém gosta, a esquerda não gosta, a Lava Jato não gosta, a boa parte da mídia não gosta, a boa parte da mídia finge que gosta, assim, não gosta, mas finge que gosta porque tá levando. E aí o Bolsonaro pode ir atrás da Lava Jato e o Bolsonaro tem ali o gado dele, e não importa o que ele faça, ele pode perseguir o pessoal da Lava Jato, ele pode fazer isso, fazer aquilo, e tá lá a imagem do Bolsonaro inabalável perante o gado dele, o resto do Brasil já o odeia mesmo, então dane-se, eles podem ir atrás da Lava Jato, é isso que eles vão fazer de agora em diante. A Lava Jato vai ter suas piores derrotas a partir de agora. Sábado, ontem, foi a pior derrota da Lava Jato, que foi essa decisão do Gilmar Mendes. A casa está caindo. Mais do que isso, a decisão do Gilmar Mendes mostrou algumas coisas assim horríveis na decisão do Bretas. A delação inteira do Orlando Diniz, esse presidente da FEComércio, envolvia 151 milhões de reais. Então vamos supor que tudo o que ele falou fosse verdade, que todos aqueles valores fossem realmente desviados, que realmente esse pessoal é corrupto mesmo, e aí o Orlando Diniz ajudou a roubar com esse pessoal 151 milhões de reais. Vamos supor, o Bretas, ele mandou bloquear em bens desses escritórios de advocacia, e a gente está falando de escritórios de advocacia, são escritórios ricos e tudo mais, escritórios com clientes extremamente poderosos, ele mandou bloquear mais de 1 bilhão de reais. Peraí. Se eles roubaram 100 milhões, 150 milhões, diz a delação, por que você bloqueou mais de 1 bilhão deles? Aí o Bretas justifica dizendo que são danos morais. Não faz sentido nenhum. Gilmar Mendes também atacou isso, falou que não faz sentido e que isso tem indícios de ser abuso de autoridade. Aí a coisa tá ficando cada vez mais feia pro Bretas? Tá, porque ele bloqueia um valor, um montante exorbitante, os advogados esse bloqueio quase foi feito, só não foi feito porque o Banco Central deu um problema no sistema do Banco Central, o Bretas colocou um dado errado na decisão e não foi bloqueado, senão ia ser bloqueado 1 bilhão de bancas de escritórios de advocacia que tem clientes importantíssimos, entre eles Lula, um deles é o advogado do Lula, ministros do STJ, do TCU, e eles estariam com todo o dinheiro deles bloqueado pela Lava Jato. Olha só onde chegaria isso? O Gilmar Mendes falou não, não, não e não. O processo está extinto e agora o Gilmar Mendes tem toda a Lava Jato na palma de sua mão e não se surpreenda se vier a ter um processo contra todos eles. E eu acho que não vão acabar presos porque 2 anos no Brasil não dá reclusão. 2 anos geralmente é trocado por algum tipo de serviço, não sei o quê, sem falar que como o abuso de autoridade não é um crime que envolve violência, não dá prisão a não ser que estejam obstruindo a justiça, mas vão ser investigados por abuso de autoridade. Anota isso. A coisa tá feia para Lava Jato e eles abusaram tanto de autoridade que até o Gilmar Mendes colocou na decisão e aí várias bancas de advogados assinaram documentos, a OAB também assinou, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, não é qualquer um, assinou também repudiando o fato de que na hora da delação do Orlando Diniz, a procuradora quem explicava para ele o que ele queria falar. O Gilmar Mendes colocou isso na decisão. Isso não se faz. Como assim? O Orlando Diniz falava, olha, no caso dos advogados do Lula, por exemplo, ele prestou um serviço e aí ele assinou um contrato e foi tudo legal. Ela falou, não, você quis dizer ilegal, né? Falou, não, foi legal. Ela falou, ilegal. Aí o Orlando Diniz fala, foi ilegal, foi ilícito. Não... Peraí, foi legal ou não foi? Quem decide é a procuradora? Por que o cara que está delatando, que está narrando os fatos, ele não pode falar o que realmente aconteceu? A procuradora quem coloca a palavra na boca dele. Foi legal? Legal quer dizer não teve crime. Ilegal quer dizer que teve crime. Aí fala, não teve crime. Teve? Não teve. Teve crime sim, senão você vai ficar preso o resto da sua vida. Porque é isso. O delator, quando ele está delatando, ele é um cara que está preso, é um cara milionário, que roubou muito dinheiro público. Ele roubou, ele tem prova, por isso está preso. Ele tem prova, tudo mais. Roubou muito dinheiro público, agora ele tem que delatar alguém, mais importante que ele em teoria, para ele poder ser solto. Se ele não fizer delação, não vai solto, fica preso. Anos e anos e anos preso.
É isso? Então ele tem que delatar, tá desesperado. Se a procuradora não aceitar a delação, ele continua preso. Aí a procuradora fala, ó, teve crime sim ó, aqui contra o advogado do Lula. Ele fala, não, não teve. Ela, teve. Aí ele, se você tá falando que teve e você tem a minha liberdade nas suas mãos, então teve. Pô, é claro que teve. Ô, delata até a mãe se precisar, o cara tá preso. Então, Gilmar Mendes viu isso, todo mundo viu isso, a casa da Lava Jato está caindo. Anota! O inferno da Lava Jato vai começar, o inferno de Sérgio Moro. E ó, tem uma coisa, nessa briga toda aí, vai vir fogo, porque o Luiz Fux é presidente do STF. O Luiz Fux está com a Lava Jato. Então, a Lava Jato vai sofrer uma derrota atrás da outra, mas vai ter contra-ataque. Então, pegue uma pipoquinha, pegue uma mimosa pra gente ver. Mimosa, pra quem não sabe, é champanhe, metade suco de laranja, ou a proporção que você quiser. E pra você assistir os novos episódios da série Brasil, porque vai ter briga. E nessa briga, ó, tirando-se o advogado do Lula, mas os outros todos, nessa briga, eu torço pra briga. Porque, ó, eles vão se chamuscar. O advogado do Lula foi envolvido nisso, e ele tá só olhando mais ou menos de camarote, vendo a direita inteira, o Centrão, a Lava Jato, eles se matarem. É isso que eles estão fazendo. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Aqui no Plantão Brasil, ó, sem medo. Falou!